Tentaram me colocar no lugar de uma pessoa oprimida, mas eu nunca me oprimi. Eu nasci em cima do mangue, num berço assim, da Baixada Santista. Morei ao lado de uma cachoeira, perto do mar. No quintal da minha casa tinha uma serra. E durante muito tempo da minha vida eu convivi mais com a realidade de perceber, né, o meu corpo enquanto natureza. Desde criança eu comecei a perceber o racismo antes mesmo da fala. Eu comecei a estudar o corpo das pessoas para poder sacar quando elas estavam sendo racistas comigo ou não. A minha entrada numa sala de aula, a minha voz ou algo que eu falasse sempre provocava algum tipo de inquietação. Tinha gente que reclamava, algumas pessoas saíam, outras pessoas recuavam. E essa foi a primeira percepção assim, que eu tive muito criança ainda, né? Meu nome é Erika Azevich, eu tenho 33 anos, mãe, produtora, assessora parlamentar e artista. O racismo, para mim, é uma mecânica institucional no Brasil. A população negra continua vivendo uma ditadura militar no Brasil. As pessoas negras são sequestradas, são levadas para as cadeias e ficam morrendo lá dentro. Tem gente que nunca cometeu nenhum crime. Tem gente que o crime é estar bem vestido, cheiroso, perfumado, andando na sua quebrada. Simplesmente porque ela está ali. Foi durante a minha adolescência, era uma vaga para entrega de panfleto na rua, né? E que às vezes não demanda nem experiência, mas conforme as entrevistas iam passando, eu fui percebendo que as garotas que eram escolhidas eram brancas e loiras. E na hora da minha seleção, ao justificar o porquê que eu não tinha sido selecionada, é porque eles estavam dando prioridade para pessoas diferentes. E quando questionou o que era diferente, eles não souberam dizer, porque, na verdade, eles tinham um padrão, mas eles não podiam ali dizer que o padrão que eles queriam é o padrão branco, europeu, né, que infelizmente é o que muitos tendem como o melhor padrão para alguém trabalhar, e mesmo sendo para entregar panfleto na rua. Sou uma mulher negra, né, pobre, né, trabalhadora, sou alguém oriunda da periferia, filha de pais da classe trabalhadora e que de alguma forma conseguiu vencer algumas estatísticas na nossa sociedade graças a um trabalho coletivo. Sou Débora Camilo, tenho 41 anos, sou advogada e hoje estou vereadora de Santos. Eu sou professora e coordenadora do Educafro, que é um curso pré-vestibular comunitário, que tem como objetivo colocar pobres e negros na universidade, participo de movimentos sociais, mas hoje, né, a dedicação maior é justamente na vereança aqui na cidade de Santos. As pessoas, elas se tornaram racistas, então se elas aprenderam a odiar, elas também podem aprender a amar, aprender a ter uma outra postura.
sou a Bruna Menezes de Souza, tenho 21 anos e racismo pra mim não dá pra resumir em uma frase, não. Eu entrei num supermercado e vi o segurança me seguindo o tempo todo. Coisa que já acontecia, porém na minha cabeça ele só tava andando. Aí do nada eu vejo ele me encarando, eu fiquei tipo... segurança particular? Eu só vim descobrir que eu sofria racismo da minha família com 18, 19 anos de novo, porque que nem... eu sou uma mulher trans, aí a minha vida inteira minha família mandava eu cortar o cabelo a zero. Aí quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, e a minha família um pouco transfóbica, olhou e falou assim, não, você não vai deixar seu cabelo crescer, que não sei o que, não sei o que. Aí eu botei as tranças, aí a minha família, esse cabelo é feio, porém ainda é melhor do que aquele seu outro. Quando a sociedade, ela impõe que se parecer com a branquitude é melhor, as pessoas começam a querer performar a branquitude para poder sofrer menos. Muita gente alisou o cabelo para sofrer menos. Muita gente alisou o cabelo para não ser xingada de cabelo duro. Eu já fui xingada de cabelo duro várias vezes. 1000 vezes. O afeto foi me negado várias vezes, mas eu nunca deixei de ser afetuosa comigo. Sempre me cobrei muito, mas eu nunca deixei de me amar. Quando roubam da pessoa negra a capacidade dela se amar, ela se mata. Além de eu ser preta, eu ainda sou trans. A sociedade olha e fala, não, não quero. Então não tenho esperanças de ter uma família. Mas eu sei que as pessoas que eu tenho perto já são minha família. E isso inclui os amigos de fora também. Teve uma vez que eu fui entregar currículo numa loja, a gerente olhou pro meu cabelo e ficou tipo, não. Aí depois ela olhou pra mim e perguntou meu nome de registro pra poder ver se eu era trans ou não. Aí teve uma outra vez em Santos em que eu tava com as tranças e a moça falou que não aceitava meu tipo de cabelo. Aí eu até questionei em pensar que era porque tava roxo. Aí eu falei, não, mas esse cabelo é trança, tipo, ele sai, não se preocupa. E na minha cabeça era porque ele era colorido. Até que esses dias eu fui na loja de novo e tinha gente de cabelo colorido, porém liso. Aí eu olhei e falei, tá, não era o cabelo colorido, eram as tranças. Eu desisti de parecer uma pessoa branca. Eu sou indispensavelmente negra. Eu desisti desde criança. Mas eu sempre tive que estudar mais que todo mundo. Me restava ser a melhor, ou tentar ser a melhor. E quando eu fazia isso, eu também performei branquitude ali. Não é novidade desde a antiguidade. Racismo mata, independente da idade. Antepassados sequestrados e chicoteados construíram um país com a força dos seus braços. Passos para frente, hoje nos encontramos. Construíram um país com a força dos seus braços. Passos para frente, hoje nos encontramos. Sendo massacrados depois de tantos anos. Então lutamos. Pela liberdade nós lutamos e os direitos de ter os mesmos direitos nós lutamos. O rap, pra mim, é um estilo de vida, sabe? Que transforma a vida, cara. O rap é isso, o rap é o grito. O rap é a fala daquele que é mudo. E aí de mudo ele passa a falar e gritar e expressar. Isso é o rap pra mim. O rap ele consegue romper barreiras. Sou Renato Augusto, trabalho com entrega em toda a Baixada Santista. E o racismo pra mim é a falta de inteligência. Isso pra mim é o racismo. A minha história basicamente ela se começa com a história, claro, da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe veio do interior de São Paulo com 22 anos, acaba ficando grávida do meu pai já boêmio de Niterói, do Rio de Janeiro, e minha mãe ficando grávida, meu avô do interior não aceitava essa situação de mulher tão nova dentro da casa dele, ficando grávida, ele acaba expulsando minha mãe de casa, a gente vai morar em São Paulo e com isso eu acabo nascendo em São Paulo no Hospital do Amparo, que é o Hospital das Mães Solteiras. Consecutivamente meu pai ele não assume, né, a relação com a minha mãe e esse é o início da minha vida.
O negro tem buscado o espaço dele, o preto tem conquistado o espaço dele de uma forma diferente. Então a gente vê sim, mas não numa grande maioria como a gente gostaria. Mas a gente vê. A gente sofre o racismo, a gente se indigna, a gente é massacrado com palavras, porque é como é falado, existem palavras que doem mais do que uma porrada na sua cara, porque a porrada, ela bate, ela fica um hematoma, você vai sentir, você vai colocar um gelo, mas a palavra não, ela fica te martirizando o tempo todo, tanto no teu coração como na mente também. A sociedade tem 521 anos, mas quase 400 anos foram no sistema escravocrata, então não tem como a gente não acreditar que o reflexo disso permanece até hoje. A gente está numa cidade de Santos que em 2014 o Nexo Jornal apurou que nós éramos a terceira cidade de segregação racial no Brasil. E isso são dados oficiais, né, cruzamentos de dados como do IBGE e tantos outros dados que demonstram que em Santos a boa parte da população negra e pobre, ela está justamente nas periferias, né? São os morros e zona noroeste. É como hoje, eu estava no sinal, eu estacionei meu carro, veio uma criança e pediu para tomar conta. Eu falei, eu vou fazer algumas entregas aqui, mas estou por aqui. A cor dele, negro, né? Me dá uma moedinha. Não dou, não costumo dar. Peguei a moedinha, dei, mas através da moeda foi uma mensagem. Estudar, cara. Você já nasceu, ó. As pessoas a gente já nasce discriminado, filhote. Então, estudar, mano. A correr atrás. A gente tinha que descer o morro todinho pra ir até a escola e aí tu via que, tipo, o que você tinha não era igual o que os outros amiguinhos tinham, de repente. Então, tipo assim, não como um racismo em si, mas assim, como uma diferença de classe social. Perfeito. Que aí inicia-se um ciclo que vai muito mais longe do que só a classe social. Então a oportunidade era dada. Menor para alguns, sim, inegável isso aí. Inegável. A maioria da população negra e pobre, ela está nos morros e na zona noroeste, centro da cidade, que são os bairros de periferia e, consequentemente, são os bairros que recebem menos recursos. Aqui em Santos a gente tem uma inversão de prioridade, né? Prioriza-se aquilo que já tem condição e deixa de lado o que não tem condição. E isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Então, você tem as melhores escolas estão nos melhores bairros. Lá fora eu não sofro só o racismo, eu sofro também a transfobia. Um carro passou gritando do nada, provavelmente ele já me conhece da rua e falou: se tivesse uma arma agora eu te matava. Eu posso tanto morrer na mão de um cidadão quanto ser parada na mão de um policial. Aí depois disso, só Deus sabe. Toda vez que eu fui parado, eu sempre tive medo da polícia. Principalmente morando aqui na vila. Quando eu tenho uma operação aqui, minha mãe já liga desesperada perguntando onde eu tô pra mim voltar pra casa, que não sei o que, não. Porque se eu vim pra cá 1 hora depois da operação, provavelmente eu nem entre mais em casa. A hora da morte da população negra no Brasil é a cada segundo. Toda vez que eu fui maltratada na escola, todas aquelas pessoas que se silenciaram, que aceitaram aquela prática que hoje em dia a gente chamando racismo de bullying, não, são coisas totalmente diferentes. Todo mundo que silenciou ali matou uma parte de mim. Em todos os lugares que eu frequentei, que eu sofri um racismo e as outras pessoas foram coniventes com aquilo, elas me mataram, elas me assassinaram, elas cortaram um pedaço de mim. Assim como se mutila corpos. Tem partes de mim que foram mutiladas e nunca mais vai nascer de novo. Você pode cortar um braço, seu braço não vai nascer. Tem partes do que eu sou que não vai nascer de novo. Que morreu e pode morrer. Nesses níveis de violência, né, que o racismo traz. Mas o racismo ele tem um corpo. E o corpo do racista
majoritariamente, né, é da população não negra, da população branca, né, do Brasil. É claro que o racismo deveria ser uma preocupação do branco, né? Porque quem faz com que o racismo ocorra é o branco, mas as vítimas somos nós, né? Então, eles precisariam, né, cada vez mais entender, procurar conhecer, para que eles entendam que em algum momento eles também podem ser vítimas dessa desigualdade que acontece, né? que é ocasionada por um racismo estrutural, um racismo institucional, ou por um machismo, ou qualquer tipo de opressão que exista. Ninguém tem uma história à toa. Ninguém passa por momentos difíceis à toa. Eu digo assim, a gente está conversando aqui, então se eu parar para pensar e bater de porta em porta em várias casas, eu vou ouvir várias histórias de várias pessoas, a gente tem uma música que fala assim, ó, todo mundo tem uma história. Uma com os finais tristes, outras com finais felizes. A minha história, ela tinha tudo para ter um final triste, mas a minha história mudou e a sua também pode mudar. Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Que a minha chegada dentro da Fundação Casa é simplesmente porque eu tenho uma história. E uma história que fala a mesma linguagem da deles. Que pode falar para eles assim, ó, pô, tá vendo? Eu mudei, mano. Você pode mudar. Ó, tá vendo? Não corre por esse caminho. Esse caminho aqui, ó, parece ser um caminho, mas não é. É um atalho. E todo atalho vai levar, a conta ela vai vir. Ela vai bater na tua porta. Então, tipo assim, era essa a ideia que a gente tem, que a gente tinha e que a gente tem de estar dentro de uma Fundação Casa. A gente está falando de condição. Capacidade todo mundo tem. Agora as condições são diferentes, né? A gente tem que imaginar uma corrida onde a maioria da população está lá no fundo e outras pessoas já estão iniciando essa corrida bem à frente. Então é uma questão de condição, não é capacidade. Então se a gente desse condições iguais para todos, aí eu sei que a realidade seria bem diferente. Eu vejo um pouquinho de sensacionalismo hoje. A TV ela faz um pouco de sensacionalismo. Que sentido? A questão do racismo aumentou. A jornalista é negra. Quem vai tomar a vacina primeiro? O negro. Tudo um sensacionalismo. Porque no real, o racismo tá ali. Pra dizer que tipo assim, tô colocando um negro porque a gente não é racista. Mas aí você fala da estrutura, né? Você fala da raiz, da estrutura. O racismo tá na estrutura. Para. Isso não engana. Desculpa. Tá? É muito triste. A gente. E algumas pessoas ainda entendem falar assim, nossa, que da hora, pô, legal. É legal. Mas, pô, como foi conduzido tudo isso para que chegasse nesse ponto? A gente começa a perceber a ideologia antirracista ou não racista hoje em dia consumida enquanto um acessório, enquanto um produto, enquanto um adesivamento ideológico. Né? Você usa aquela ideologia, você se estabelece com aquela fala, com aquele pensamento e depois você descarta. Você descarta a ideologia, você não vive a teoria e a prática de ser um pensamento. E aqui é bonito dizer que você não é racista. Você não precisa ser antirracista. Só precisa dizer, só precisa postar, só precisa performar. Hoje em dia, se algumas mulheres negras quiserem alisar o cabelo, inclusive eu, não é porque eu quero ser branca, mas porque alisar o meu cabelo não vai tirar a minha negritude. Eu cheguei nesse lugar, o meu corpo já se comporta assim socialmente. Porém, em alguns lugares, outros corpos ainda precisam, né, alisar o cabelo para serem aceitas. Que nem as oportunidades que chegam pra gente é o quê? Um papel numa novela das Chiquititas com um monte de gente branca. Aí as pessoas pretas, quando se parece com aquilo, olham e falam, nunca vou chegar ali. E realmente não chega, porque a sociedade não deixa. Comercial de TV começou a ter preta agora.
Mas ainda assim é aquela preta de pele clara, comercial de maquiagem. Agora que eu vim entrar num negócio de maquiagem que tinha o meu tom de pele. Que até então eu só pegava tom de pele aleatório e dava meu jeito com corretivo. As grandes marcas agora estão vendo que a gente está falando muito sobre racismo, transfobia, LGBTfobia no geral, aí começam a falar, vamos pegar essa pessoa trans preta aqui para poder aparecer no comercial. Só que aí quando vai ver, quando tem algum episódio em que elas têm que se posicionar, elas não se posicionam. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa, então eu procuro ver, sempre olhar para a história e ver que nós já tivemos momentos na sociedade muito piores do que hoje. A gente teve um período em que nós éramos animais, né? Não tínhamos alma, nós éramos vendidos como bichos, né? Nós éramos queimados a ferro, nós não tínhamos nenhum direito, nós éramos tratados como algo sem valor nenhum. Mas as pessoas que lá estavam não desistiram da luta, né? Então eles lutaram e graças a essas pessoas eu tô aqui hoje, né? Então eu sempre acredito que a gente vai alcançar algo melhor. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas a minha luta é justamente para fazer com que minha filha, meus netos ou outros que virão tenham a possibilidade de viver numa sociedade justa e, quem sabe, não tenham aí a experiência de vivenciar o racismo, né, ou a violência que esse racismo nos causa, que não tenha aí que ver os noticiários sobre a quantidade de jovens negros que são mortos diariamente, ou sobre um policial que ajoelhou no pescoço de um homem negro e deixou ele morrer agonizando, e essas histórias que a gente sabe que são normais hoje, mas eu espero que daqui a alguns anos seja somente história, né? E que tenha a possibilidade de realmente que sejamos todos iguais e que tenhamos os nossos direitos realmente garantidos. Em mim, o meu coração, se eu olhar o meu coração hoje, ele é japonês, ele tem um pedacinho do alemão, ele tem o negro, ele tem o afrodescendência, ele tem o caboclo, ele tem o índio, o meu coração não tem problema. Eu não tenho problema de abraçar a todos, eu não tenho problema. Mas alguns corações não são. Alguns corações só são alemão, outros corações só são... Uma coisa é a pessoa negra que mora na periferia, a outra coisa é a pessoa negra que mora numa cidade grande, outra coisa é a pessoa negra que mora numa capital. Cada pessoa negra de um lugar vai ter um comportamento, vai ter um jeito diferente. A negritude não é homogênea no Brasil. Eu venci, estou vencendo, porque eu ainda respiro. E até eu morrer, eu vou lutar para viver. Mas a meritocracia é algo que assassina os corpos negros diariamente. É mais uma ideologia que chega para poder sancionar o racismo e justificar as violências que os corpos negros precisam passar, né, para poder ocupar e negociar territórios nessa sociedade. Esse é um som que vai sair, eu acredito, de uma forma no tempo certo, mas para mostrar para algumas pessoas que meu amigo, irmão, parceiro, tio, tia, família, somos todos iguais. Deus, ele não faz acepção. Porque se você entende como racismo na sua vida, você esquece que Deus, quando ele veio, ele não só veio para o negro, ele não só veio para o branco, ele só veio para o japonês, ele veio para todos. Então, quem somos nós para fazer a acepção das pessoas? Ame, o amor é tudo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Deus abençoe, fica na paz, servo R, Renatão, tá na casa, é nóis. Será que é difícil entender? Não é pedir muito, eu vou dizer por quê. Para poder se formar e nunca se calar. Para poder comprar e não se humilhar. Para poder comer mais que pão ou miojo. Para andar
pela rua sem ser parado de novo, vivendo plenamente sem morrer sufocado, com um racista em nosso pescoço ajoelhado. Mas Deus sempre perdoa, não faz acepção. Na minha fé, creio que um dia chega a união. Araboayo, Imunja, Araboayo, Aya, Ialoderese, Osi Imunja, Iabaloderese, Aluyo, Olofim, Xaxauireu, Ialoderese, Osi Emunja, Iabaloderese, Aluyo, Olofim, Xaxauireu, Xaxauire, Xaxauireu, Xaxauire, Xaxauireu.